Os queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, fala o BBD de volta com a lição de número 9 das lições Betel Dominical Sala dos Adultos. A lição de número 9 será ministrada no dia 1º de dezembro de 2024 e traz por tema Não Furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. O textual está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de número 15, não furtarás. A verdade aplicada, o 8º mandamento nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida do discípulo de Cristo para não cair nas ciladas do diabo. Nós sempre lemos os objetivos da lição que são sempre 3. O primeiro é apresentar o significado do 8º mandamento. O segundo objetivo é mostrar a responsabilidade da mordomia cristã. E o terceiro objetivo é falar sobre a inclinação da natureza pecaminosa. O motivo de oração é orar pedindo a Deus para não cair nas ciladas do diabo. Interessante que nós podemos até nos perguntar por que um cristão ele precisa estar atento quanto ao 8º mandamento, que é não furtar. Ora, alguém pode dizer que é implícito, que é claro, que é explícito, que o cristão não vai cometer este pecado. Veja bem, a primeira coisa que nós vemos é que na nossa vivência cristã, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, o escritor nos traz, na verdade, aplicada que nós precisamos ter uma determinada vigilância como discípulos, como alunos de Cristo. Por quê? Porque o diabo ele é astuto e ele trabalha com ciladas, ele trabalha com armadilhas. A sua astutícia faz com que ele arme contra nós determinadas coisas, determinadas arapucas, vamos dizer. Nós nos lembramos disto quando éramos crianças. Íamos à caça, vamos dizer assim, na nossa infância, e montávamos arapucas, armadilhas que caíam sobre um pássaro, uma ave, e nós depois ou soltávamos, alguns até faziam uso como alimento. Mas veja, quando nós nos lembramos desse tipo de coisa, nos traz a ideia do perigo de nós andarmos como dormentes, como foi o caso de Jonas, né? Andarmos como os nécios, as 5 virgens nécios, né? Sem azeite, sem vigilância. Por que nós precisamos tomar cuidado, mesmo sendo cristãos? Mas eu tenho uma longa caminhada. Veja, nós não podemos nos estribar nas nossas forças, na nossa inteligência, na nossa astúcia, porque mais astuto do que nós é o inimigo das nossas almas. E nós precisamos tomar cuidado, porque, como disse o escritor, o diabo ele trabalha com ciladas, com armadilhas, e nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Ao observarmos os princípios, como diz o título, estabelecendo um princípio moral, quando nós nos atemos aos princípios de Deus, isto faz com que nós observemos situações que nos trarão uma convivência benéfica, saudável, tranquila, pacífica no meio da sociedade em que nós estamos inseridos. E isto, vou repetir, só nos é favorável, só nos será favorável através de quê? Da obediência aos princípios, de todos os princípios da palavra do Senhor, de todos os princípios emanados da palavra, da voz do Senhor, da ordenança do Senhor, dos mandamentos que o Senhor nos deu. Como nós vemos nas primeiras lições, para alguns, os mandamentos eles não passam de uma lista grande de nãos, quer dizer, de proibições, mas ao cristão que verdadeiramente entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele é um cristão genuíno, obedecer a Deus e os seus mandamentos não passa de prazer, de alegria, de poder estar inserido. E para um cristão genuíno, isto é alegria,
obedecer ao seu Senhor. E nós vamos ver isso no decorrer da lição, sempre tomando cuidado para que as nossas observações elas sejam bíblicas, tá bom? Não é para trazer o nosso pensamento, quando fizermos isto, vamos destacar esta sessão, vamos dizer que, eu vou dizer como disse Paulo, digo eu, né? Mas sempre basear todas as nossas aplicações segundo a palavra de Deus, tá bom? Porque não cabe aqui o meu querer e nem o querer de ninguém, só o querer de Deus. É a vontade do Senhor soberana que deve prevalecer em todos os sentidos da nossa vida. Vamos então para o motivo da oração, orar a Deus para não cair, pedir a Deus para não cair nas ciladas do diabo. Novamente, nós vemos que se nós andarmos como nécios, se nós andarmos como cristãos que não têm uma base bíblica doutrinária para a sua vida, obviamente que ele vai cair, ele vai pelo menos tropeçar nas armadilhas de Satanás. Nós vemos, quando o escritor aos Hebreus, ele diz para nós tomarmos cuidado, não somente com o pecado que tão de perto nos rodeia, mas ele também fala de uma situação que nós precisamos tomar cuidado também, que é situações que nos impedem de andar bem na presença do Senhor. E muitas pessoas, o escritor ele diz que o embaraço, que nós devemos evitar embaraços. Veja que há armadilhas de Satanás que elas não derrubam, mas elas enlaçam, elas embaraçam a vida de um cristão e ele não terá como caminhar satisfatoriamente na presença de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja, há uma distinção em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo de número 12, versículo de número 2, onde ele vai dizer que, no versículo de número 1, ele vai nos trazer à memória uma tão grande nuvem de testemunhos, quer dizer, o capítulo 11 completo de Hebreus nos traz a galeria dos heróis da fé. Foram homens e mulheres que andaram na presença de Deus e conseguiram se desvencilharem das ciladas de Satanás em sua caminhada. E eles nos trazem um ensinamento. Nós precisamos ter esta observação, este cuidado, porque muitos não cometem, vamos dizer, aqueles pecados grosseiros, como nós dizemos, se bem que não há distinção de pecado. Nós vamos ver no 8º mandamento, não furtar. Nós vamos ver que não há uma graduação de pecado. Pecado é pecado. Mas existem coisas que nós praticamos que embaraçarão as nossas vidas e nós não conseguiremos desenvolver uma caminhada satisfatória. Quando nós olhamos também no capítulo de número 12 do Êxodo, se eu não me engano, nós vamos ver ali a instituição da primeira, da Páscoa, que foi instituída no meio do povo ao sair do Egito. E é dado a eles algumas observações ao participarem da Páscoa, do Pessá, que era primeiro que cajado na mão, sandálias nos pés e lombos cingidos, quer dizer, para que as suas vestes compridas, talares, não os impedissem de caminhar, porque eles deveriam sair dali rapidamente para se estabelecer 40 anos depois. Infelizmente, eles vão ter que caminhar e muitos, milhares ficarão dentro do deserto, sucumbirão ao deserto em muitas tarefas que aparecerão diante deles. Mas uma das observações ao participar da Páscoa, por causa da rapidez que deveria ser feito para sair de dentro do Egito, era que os lombos estivessem cingidos. Está aqui para nós uma lição que nós precisamos tomar cuidados na nossa vida cristã. E quantas pessoas andam desordenadamente, às vezes, vão repetir, às vezes não chamam de pecados grosseiros, mas têm suas vidas embaraçadas, precisa ficar cortando volta, precisa ficar, vamos dizer assim, andando nas sombras para não serem reconhecidos.
e uma infinidade de coisas que podem aparecer na vida do cristão. E por isso os mandamentos eles são essenciais, que nós relembremos, que nós rememoremos, recordemos os princípios que Deus estabeleceu para que nós tenhamos uma convivência social satisfatória. E neste ato será não furtar, o 8º mandamento, que na introdução está escrito desta maneira, que o 8º mandamento trata da proibição contra toda forma de furto, toda a forma de furto. E nós vamos ver que às vezes nós praticamos determinadas coisas que aos nossos olhos parecem irrelevantes, parecem que não têm importância algumas coisas que nós praticamos como cristãos, mas que, ao grosso modo, se nós olharmos, não tem nada a ver. É uma frase costumeira na nossa vida, não tem nada a ver. Mas quando nós levamos este não tem nada a ver em confronto com os preceitos de Deus, nós vamos ver que tem muito a ver. Nós temos que tem muito a ver. E este haver é uma complicação, são complicações sérias na vida do cristão. Precisamos tomar cuidado. Então, contra toda forma de furto, todos sabem que roubar é errado. Até mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia compreendem muito bem este mandamento. Por quê? Eu estava me lembrando também de quando éramos crianças, os nossos pais, eles nos levavam à igreja. E mesmo não lendo a Bíblia, não tendo, vamos dizer assim, o conhecimento que nós temos hoje na outra ramificação do cristianismo, nós tínhamos uma ideia do que era certo e do que era errado. Sabe? A moral, os bons costumes nos eram apresentados pelos nossos pais, pelos mais velhos. Nós tínhamos essas instruções até mesmo dentro de salas de aula, nós tínhamos essas instruções em muitos lugares, quase todos os lugares que nós frequentávamos, nós tínhamos uma base moral, uma base ética, nos era transmitida. Agora, hoje, infelizmente, e nós não estamos falando isso com alegria, prazer de denegrir ninguém, mas esta questão da moral, da ética, dos bons costumes, infelizmente, estão sendo deixados para trás, até segundo, terceiro plano, na educação dos filhos. E estamos criando uma sociedade doente. Né? Havia até um compositor antigo, e ele, numa das suas músicas, ele dizia: "E vimos o mundo doente". Então nós estamos vendo, veja que até os profetas deles, os seus poetas, Paulo citou também, né, dos cretenses, que até os seus poetas traziam críticas às suas formas de viver. Então não é errado eu citar alguns poetas, vamos dizer assim, seculares, que trazem a ideia da formação do que é nocivo quando nós deixamos que as gerações futuras não aprendam. Nós excusamos da vida destas pessoas, destes jovens, desses adolescentes, esses ensinamentos. Então, Renato Russo dizia: "E vimos um mundo doente". Por que ver um mundo doente? Porque a sociedade está doente. A sociedade está doente. Veja que ele diz, o escritor, ele diz que até mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia, eles sabem, eles têm na sua vida, eles têm na sua mente que roubar é errado. E não somente roubar, mas muitos preceitos que eles deliberadamente andam contra, eles sabem que estão transgredindo a ordem de um Deus, de um ser superior, de um Criador de todas as coisas. Mesmo nunca lendo a Bíblia, eles compreendem muito bem este mandamento. Compreendendo o 8º mandamento. Veja, este mandamento, ele expressa o sentido de proteger e respeitar a propriedade pessoal, proteção e respeito. Nós vemos que essa palavra proteção, ela já está há muito tempo fora, mas o respeito ele vai se perdendo gradativamente.
quando a questão de respeito, não somente respeitar os semelhantes, os nossos semelhantes, independente de quem ele seja, independente de qual religião ele professa, independente de qual seja a sua situação social, nós precisamos entender, mas este desrespeito fala de transpor limites que trariam ou que antigamente trazia uma tranquilidade social maior. Né? Nós vemos uma convulsão social que a cada dia que passa ela aumenta mais. Por quê? Por causa do desrespeito à propriedade pessoal. O que é isso? Ora, não é somente um bem móvel ou imóvel, mas toda a propriedade pessoal, tudo, todos os limites, nós precisamos aprender a recordar que o meu direito ele vai até onde começa o do outro. Eu não posso transpor limites. O meu respeito ele é expresso a partir do momento em que chega o seu respeito até mim. Mas nós não podemos basear a nossa vida só pedindo que o outro faça, mas nós precisamos nos lembrar que a nós também é requerida esta questão de respeito. Veja, proteção, nós sempre tomamos cuidado, nós vemos proteção de todas as formas e maneiras, desde as mais baratas, mais simples, até proteções mais caras, né? Proteções pessoais. Mas o interessante é que o respeito, né? Você não pode adquirir, você não pode comprar, você não pode trocar, não é uma forma de escândalo. O respeito ele é adquirido dentro de casa, dentro do lar paternal, vamos dizer assim. Então nós precisamos compreender o oitavo mandamento também, que ele traz-nos a ideia de que é você tomar o que não lhe pertence. O que não lhe pertence, independente do que seja isto. Pode ser um prego, pode ser uma taxinha. Se não lhe pertence, primeiro nós vamos ver também na lição que se você precisa e o seu semelhante tem, você precisa que ele conceda o direito de que você use aquilo que ele tem. E para você receber essa concessão, você precisa solicitar ou pedir. Mas veja que interessante, ele diz que também na introdução do primeiro tópico é tomar o que não lhe pertence, independente, vou repetir, independente do que seja, sabe? Independente, nós tínhamos uma ilustração antigamente, eu não sei quantos vão lembrar disso, que um determinado jovem estava no corredor da morte. Quando a mãe chegou para se despedir, triste, ele infelizmente ataca a sua genitora. Por que ele ataca? Quando os guardas a socorrem, ele simplesmente diz: eu estou indo porque a senhora fez isso. A culpa é sua. Por que ele achava que a culpa era da sua mãe? Ele disse assim: quando eu furtei a primeira bolinha de gude do meu amiguinho, do meu coleguinha, se a senhora não tivesse escondido e ainda brigado com a mãe do outro coleguinha, eu não teria me tornado um furtador, um ladrão. Se a senhora não tivesse brigado quando a primeira moeda que eu furtei, a primeira moeda, se a senhora tivesse devolvido e me repreendido, talvez eu não seria. Então vejam bem, obviamente que quando nós erramos, nós vamos achar um bode expiatório, tentaremos encontrar, mas quando nós olhamos também de uma maneira mais fria, nós vamos ver que muitas vezes nós cooperamos para que determinados vícios, maus costumes aconteçam tanto nas nossas vidas quanto na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos irmãos. Nós vamos ver isso também no ponto de número 2, quando nós vamos falar do outro lado do mandamento, mordomia, despenseiros. Nós vamos ver esta responsabilidade que nós temos na formação de cidadãos coerentes, conscientes de suas responsabilidades, não somente de seus direitos, mas principalmente de seus deveres enquanto cidadãos inseridos numa sociedade. Tá bem? Vamos mais adiante, o significado do mandamento.
nós vamos continuar com esta ideia que dá a sensação de apropriar de algo sem o consentimento do proprietário. Veja, consentimento. Nós falamos alguma coisa sobre isso, podemos dar uma engrossadinha no caldo. Você não pode, independente do grau de amizade, independente do grau até de parentesco, você não pode se achar no direito de tomar posse de algo, se apropriar de algo que não é seu, por maior que seja o nível da nossa amizade. Por quê? Veja que a ideia de quando eu me aproprio de algo sem o consentimento do proprietário é a ideia de fruto que a Bíblia me ensina. A ideia de fruto. Veja, não, mas fulano é meu amigo, ele não vai ligar. Olha, uma coisa interessante. Nós usamos a mesma linha de raciocínio com brincadeiras, como se diz, com os bullying, né? Não, mas era só uma brincadeira. Veja que a ideia é quase a mesma. Nos achamos no direito de fazermos determinadas coisas porque nós achamos que temos direito. E o outro tem que aceitar porque eu quero. Porque eu quero. Esta é a ideia básica também de determinadas transgressões que nós cometemos contra os nossos semelhantes em outras áreas. Então, o escritor ele nos traz aqui que a ideia de furto é você se apropriar de algo sem o consentimento do proprietário. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós estamos no direito de simplesmente chegar, pegar, levar embora e depois talvez até se lembrar de explicar e até se esquecer de devolver. Tem muita gente que tem esse costume de pegar algo e não devolver. É uma ideia de furto, segundo o que nós vemos na questão do consentimento do proprietário. Também arrebatar algo violentamente ou pegar algo com enganos. Quando nós vemos a questão do engano, nós vemos aqui também, nós lembramos da ideia do estelionatário. Que coisa interessante, né? Engana a questão do bilhete premiado. Nós nos impressionamos porque em pleno século XXI e com tanta informação que nós temos, tanto meio de comunicação, ainda pessoas, eu não vou chamar de crédulas, elas caem ainda neste conto. Sabe, um bilhete de 150, 200, 300 mil, pelo que você tem na sua conta. Pessoas dão 50, perdem 50 mil, vamos estipular desses 50 mil, por um bilhete trocado que supostamente ele tem este valor, vai garantir ao portador este valor. Ora, e nós nos impressionamos que ainda isso aconteça. Porém, nós vemos e entendemos por que isso acontece. Veja, a pessoa ela vai movida de uma ideia, de uma expertise, de um pensamento de avareza, de egoísmo. As pessoas estão tão acostumadas a transpor limites que eles perderam também o senso o bom senso de analisar uma situação. E às vezes tamanho é a avareza, é o egoísmo, que a pessoa ela cai em ludibriações, que a palavra traz também a ideia de pegar algo como engano, e nós vemos que o erro não está somente na pessoa que age. É um ladrão, ele está furtando, ele está enganando, ele está furtando mediante engano, ludíbrio. A pessoa está sendo não dá para falar que por boa fé a pessoa está entregando todos os seus bens. Ela está sendo enganada por causa, como o Tiago diz, alguém é engodado por causa de suas concupiscências. Então nós vemos que a humanidade ela está tão fora dos preceitos de Deus que elas vivem as suas vidas de uma maneira que, ao invés de lhes trazerem benefícios, infelizmente, a maioria das vezes, lhes trazem infortúnios. E nós precisamos tomar cuidado
e alertar também os nossos alunos, filhos, netos, seja você o professor, o superintendente, o pastor da igreja. Nós precisamos alertar a cristandade. Por quê? Porque isso também, infelizmente, é uma cilada de Satanás que pode prender um cristão, e até um cristão fiel, mas que foi enganado por uma determinada conversa. E, infelizmente, por não ter uma base bíblica sólida, ele vai ser enganado por causa das suas concupiscências. Vamos mais adiante? Veja, quando algo é roubado, pode ser feito de forma violenta, pode ser feito com engano ou escondido. São algumas definições que eles dão de furto, roubo, e nós temos também, vemos isto constantemente, que é a questão do latrocínio, que é o roubo seguido da morte da vítima, ou pelo menos da tentativa de subtrair também a vida da pessoa. Então, eles classificam o furto como menos, não há violência, não há emprego de violência. Podemos colocar essa questão do escondido aqui, Ele vai entrar no quintal, numa residência, ele sabe que o morador não está, ele simplesmente entra, subtrai o que ele quer e ele vai embora. O roubo, ele já vai ser caracterizado com o quê? Com o uso de violência e até de armas, tanto de fogo como arma branca. E o latrocínio, nós sabemos que é outro também que crime hediondo, porque além de subtrair os bens de alguém que trabalhou talvez a sua vida inteira para ter aquilo, ainda também lhe rouba a vida. E nós precisamos prestar atenção que muitas vezes nós vamos ver na questão do outro lado, deste mandamento, que nós temos que lembrar que o dono de todas as coisas é Deus, tanto dos bens materiais quanto da vida do ser humano, foi ele quem deu, tá bom? Mas não vamos adiantar tanto o carro na frente dos bois. Como engano, este é o estilo dos roubos por corrupção. Aqui nós temos um outro problema gravíssimo, e que infelizmente muitas pessoas têm entrado, tá bem? Tanto como corruptores, como se deixar ser corrompido, sabe? É aquele tal Miguel, ele se deixa ser contado, ele aceita suborno, ele aceita peita, ele aceita presentes. Quando nós olhamos para a vida de José, quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós vamos olhar para Daniel, são quase 70 anos dentro aliás, são os 70 anos de cativeiro da Babilônia, Daniel está ali dentro. E muitos monarcas trouxeram presentes para que ele revelasse as suas necessidades. Porém, Daniel, ele não se exime de ser um porta-voz de Deus, mas ele também foge desta cilada do diabo, que era receber os presentes que lhe eram oferecidos pelos grandes monarcas, pelo que ele passou ali a sua vida dentro da Babilônia, dentro do cativeiro, vamos dizer assim. Então vejam bem, era um homem que sabia que se comportar como um homem de Deus, ele sabia que ele tinha uma função específica dada por Deus para ele, mas ele sabia também que todo o benefício, tudo que ele receberia por sua vida devota a Deus, não viria da mão de homens. E com isso ele evitava subornos, Por quê? Quando algumas pessoas aceitam presentes, eles ficam presos ao outro porque recebem favores. Veja, o escritor nos diz que o roubo com o engano é o estilo dos roubos por corrupção. Porém, não está errado só quem corrompe, mas errado também está quem aceita ser corrompido. Mas eu não sabia. Meu amigo, nós estamos no século XXI, nós estamos no tempo, e nós temos um livro de regra, de freio, de prática, que nos traz os preceitos, os princípios de Deus para a nossa vida, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos, e não são poucos os homens de Deus que infelizmente estão caindo nessa cilada da corrupção, seja por dinheiro, seja corrupção por sexo, seja corrupção por mentira, seja qualquer tipo de corrupção. A partir do momento que você se deixa corromper, você permite que o outro te suborne, você está errando.
Você está errado. E isto é pecado. Vamos para o ponto 1, 2, o contexto terreno e espiritual do mandamento. É aqui que nós vamos entrar na questão de que quando nós mexemos em algo, quando nós subtraímos algo de alguém, nós não estamos mexendo tão somente com ela. Veja o interessante que no contexto terreno, o propósito é o respeito pela propriedade alheia. Nós já falamos sobre isso, mas outro ponto interessante é que as pessoas tinham e têm direito de preservar de forma segura o que lhe é próprio, quer dizer, as suas propriedades. Independente qual seja o volume delas, o valor delas, não interessa. Não interessa. Ora, se está no nome da pessoa, é dela. Ela conquistou, seja ela tendo se esforçado, ela tendo recebido por herança, não interessa. É dela. Isto não pode. E nós veremos que um dos pensamentos da pessoa que corrompe, que furta, é este egoísmo, é achar que o outro não tem direito de ter tanto. Ora, mas muitas vezes, salvo algumas exceções, oportunidades são dadas a todos. Porém, nem todos foram chamados para ter muito. Alguns foram chamados para ter poucos, alguns foram chamados para servirem a Deus com pouco. E nós precisamos entender isso. E não entrarmos nesta ideia. Por quê? Veja, a pessoa ela tem direito de preservar o que é dela. Principalmente quando dentro destas propriedades, qual seja, esteja a nossa maior riqueza, que é a nossa família. Que é a nossa família. E a pessoa tem direito de preservar. No contexto terreno e no contexto espiritual, aponta para o princípio de que Deus é dono pleno de absolutamente tudo que é material, do imaterial e dos seus habitantes. Você vai encontrar essa declaração no livro dos Salmos, o Salmo de número 24, o verso de número 1. Então nós temos que nos lembrar também que Deus é o dono de todas as coisas, tanto da terra quanto do que está sobre a terra e também os homens. Deus é dono do nosso corpo, Deus é dono da nossa vida. E quando alguém ele parte para este campo, ele está ofendendo diretamente a Deus, afrontando diretamente a Deus, a quem tudo pertence. E nós sabemos que muitas vezes até nós podemos corromper leis. Nós podemos corromper aqueles que aplicam as leis, mas nunca poderemos corromper a Deus. Então nós precisamos nos lembrar que ainda que escapemos da lei terrena, da lei dos homens, nós nunca escaparemos da lei de Deus. Tá bom? Ponto de número 1.3, o mandamento em nossos dias. Lutero, o bispo Samuel, ele usa aqui um dizer de Lutero. E Lutero ele diz que nós quebramos o oitavo mandamento a partir do momento em que nós tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio que resulte em perda para ele. Isso que ideia interessante, levar vantagem. Né? A famosa lei de Gerson. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Ele dizia numa propaganda de um determinado cilindro nicotinoso. E ele dizia, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, certo? E isso passou a ser chamado de uma lei de alguém, uma lei de Gerson. Quer dizer, a pessoa que gosta de tirar vantagens. E nós fazemos isso quando nós tiramos proveito, às vezes, da simplicidade, nós tiramos proveito, às vezes, da fé, nós tiramos proveito de nosso semelhante, seja qual for o meio que usamos, nós fazemos isso. E Lutero, ele vai nos trazer uma ideia que não é exagerada, a partir do momento em que, se fôssemos aplicar uma determinada forma, aqui no caso, um enforcamento,
Se nós fôssemos aplicar como era aplicado em séculos passados, ele diz, nós não teríamos corda suficiente para isso. Veja a ideia, é ali por 1517, 1500 e alguma. Nós vamos ver que a ideia da corrupção, do tirar a vantagem do próximo, já estava arraigada no ser humano. Isso Lutero está falando. Ele não está falando somente a incrédulos, ele está falando também a cristãos. Ora, e nós podemos cair nesta tentação. Quantas pessoas nós vemos que são ludibriadas na sua fé? Quantas pessoas nós vemos que são enganadas na sua credulidade, na sua simplicidade? E nós precisamos tomar cuidado. Ele diz aqui, concluindo, ele vai dizer assim, que nós teríamos que fazer de nossos cintos e de nossos e correias cordas para enforcamentos. Tá bem? Você tem a ideia disso em Romanos capítulo 3, versículo 10 e versículo 23. Tá bom? Não é 10 a 23, mas 10 e 23. Então nós precisamos tomar cuidado porque muitas vezes nós somos tentados a agir desta maneira. Tá? E isso eu estou falando não somente aos não cristãos. Infelizmente existem ditos cristãos, pessoas que se dizem cristãos, que não têm o mínimo de escrúpulo em fazer isto com alguém. Quantas pessoas nós vemos serem enganadas em sua fé? Né? São levadas a comprar isso, a vender aquilo, a fazer aquilo outro, a fazer o teste de fé. Mas veja, quando a coisa não acontece, a culpa nunca é daquele que propôs, vamos dizer assim, o voto. É sempre do votante. E quantos há que perderam tudo porque foram ludibriados? Mas o problema não está na simplicidade, talvez, da pessoa, ou até da avareza, como eu já disse, mas na questão de nós tirarmos vantagem do nosso semelhante. Lutero disse que nós quebramos o 8º mandamento quando fazemos isso. Veja, a culpa não é do que é enganado, mas do enganador. Do enganador. E quantas pessoas usam até a própria Bíblia para enganar um pobre semelhante? Alguém, sei lá, desprovido de cultura, desprovido... Pessoas simples, pessoas que às vezes... iletradas, pessoas que não têm... E, infelizmente, alguns de um sofrimento muito grande... e são solapados os seus bens por estas pessoas. E nós precisamos tomar cuidado porque nós falamos sobre compreender o 8º mandamento. Compreender o 8º mandamento é nós entendermos ele em sua completude. Tá bem? Não só naquilo que nós pensamos. Como eu disse no início, muitas vezes nós praticamos coisas que nós achamos que não estamos fazendo nada, mas estamos. E Deus não terá o culpado por inocente, seja ele credo, seja ele um cristão. Não, Deus não terá ele como inocente. Veja, eu ensinei que o 8º mandamento expressa o sentido de proteger e respeitar a propriedade pessoal. Ponto de número 2, o outro lado do mandamento, como eu já disse, nós vamos ver aqui alguns pontos interessantes também para a nossa vida, a partir do momento em que nós recebemos determinados termos para a nossa vida, denominações na nossa vida, dados por Deus a cada um de nós. Veja, o outro lado do mandamento. E o escritor, o bispo Samuel, ele expressa que o 8º mandamento chama a atenção, chama a nossa atenção para a honestidade. Veja que coisa interessante. Por que para a honestidade? E não só em determinados campos, mas em todas as esferas da nossa vida. Porque o ser honesto, ele não vai ser, ele não terá esta qualidade condicionalmente. Essa qualidade será incondicional. Quer dizer, apresente o contexto que for, este ser humano, este cristão ou não, ele vai agir honestamente. Veja uma coisa que nós temos o costume de fazer. Veja uma pessoa, muitas vezes nós temos até esse costume.
Você vai ao caixa, você vai ao comércio, e quando você passa pelo caixa, talvez hoje menos, porque o dinheiro magnético, o dinheiro plástico, quer dizer, o cartão de crédito, nós usamos hoje numa escala muito grande. Mas no tempo em que o papel moeda era usado, e muitos, infelizmente, tinham a ideia de que ao caixa lhe dar um troco errado, eles até davam a ideia de que estavam sendo abençoados por Deus. Sendo que o honesto, vamos dizer, ele recebesse um troco a mais do que lhe era devido, o que ele faria? Mesmo estando na sua residência já, poderia ser até distante o comércio em que ele passou, ele voltaria, como nós vimos isto muitas vezes no decorrer da nossa vida. Ele voltaria, ele voltava e simplesmente dizia, olha fulano, eu acho que você, vamos fazer a conta novamente, eu acho que você errou. E ele tinha aquele prazer de devolver. Nós vemos isso às vezes, e nós vemos o grande contentamento da pessoa, e infelizmente isso não deveria ser uma exceção. Não deveriam aparecer heróis esporadicamente que acham alguma coisa, ou que encontram, ou que recebem alguma coisa, e eles voltam para devolver. A honestidade deveria ser uma característica do povo em geral. Por que não é? Porque eles não simplesmente desobedecem os preceitos de Deus. Eles resolveram viver o seu bel prazer, segundo as suas vontades. E, infelizmente, nós vemos que o outro lado do mandamento, que é a questão da honestidade em todas as esferas, tá bem? Isso deve ser profissional, familiar, social, política, religiosa, eclesiástica, ministerial. A honestidade, infelizmente, não está em voga em nossos dias. Eu não estou generalizando, tá bem? Mas, infelizmente, eu também não posso dizer que não existam estes tais em nosso meio. E nós precisamos precaver os jovens, os adolescentes, para que eles não entrem também nesta questão, eles não entrem, eles não percam de vista esta qualidade, que não deve ser uma coisa assim, que aparece, aí sai em rede nacional, leva-se o fulano, a fulana, para canais de televisão. Não, isso deveria ser normal, principalmente em nosso meio cristão. Tá bem? Então não diga que Deus está te abençoando. Deus não está. Você está furtando, você está sendo desonesto com a pessoa. O que um cristão genuíno faria? Ele vai receber, ele vai perceber o engano do outro e ele vai voltar para devolver. Tá bom? Achou uma carteira, vai procurar, sei lá, uma base da Polícia Militar, um posto dos Correios, uma rádio, não sei, você vai entregar aquilo. Pode haver, sei lá, milhares, e se você não tiver essa confiança, você pode achar um documento e vai procurar. Celular, não tem nada que tirar o chip, desligar e depois de algum tempo tentar usar. O cristão não faz isso. E um ser humano honesto, que não seja cristão, também não faz isso. Por que a sociedade está degringolando cada vez mais ladeira abaixo? Porque a honestidade, que é o outro lado do oitavo mandamento, ele está sendo desrespeitado, ele não está sendo vivido. O ponto de número 2, cuidar da providência divina. Veja que muitas vezes, como nós vamos ver em algum tempo, o escritor nos traz a ideia de que nós não somos donos de tudo. E esta ideia, ela é verdadeira. Porém, em alguns casos, Deus nos dá o direito de cuidar de determinadas coisas, como se fossem nossas. Veja, ele diz aqui, porém, em termos de nossa vida horizontal, quer dizer, humanos, entre seres humanos, o nosso relacionamento com os demais, podemos reclamar algumas coisas como estando sob nossa responsabilidade
ou o nosso cuidado, porque Deus nos deu direito sobre elas. Então nós precisamos tanto cuidar no sentido de você defender aquilo que você tem, tanto no sentido também de cuidar, porque você sabe que foi Deus que te deu, colocou nas suas mãos com a ideia de que você pudesse até pensar que aquilo é seu e cuidar como se fosse seu. Nós vemos hoje muitas frases estranhas, né? Principalmente no nosso meio. Ah, não, é meu, é de Deus. Ora, então se é de Deus, você não pode distribuir a debalde, você não pode distribuir a seu bel prazer. Se você cuida tão bem das suas coisas, você deve aprender a cuidar melhor ainda das coisas dos outros. E principalmente das coisas de Deus. Nós que somos ministros, nós que somos obreiros da casa do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós também não demos a falsa ideia para os outros de que cuidar daquilo ou tratar aquilo de qualquer maneira seja irrelevante. Porque a partir do momento em que nós tratamos de algo de qualquer forma, principalmente as coisas sagradas, nós não tratamos com piedade, nós damos ideia a outros, principalmente aos mais novos, que a responsabilidade com aquilo não tem importância. Pode ser feito de qualquer maneira. Ora, e nós estamos agindo o quê? De maneira leviana com a providência divina. Seja ela visível, seja ela invisível. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não cuidemos com leviandade das providências que Deus nos dá. E nem transmitamos a ideia também, não podemos transmitir a ideia de que não tem importância determinadas coisas. É por isso que nós vemos, vamos lá, principalmente nós vemos na questão da Santa Ceia. Quantas pessoas, ou da ceia do Senhor, ou da ceia, quantas pessoas hoje, desordenadamente, e às vezes até vamos para um ato que precisa ser feito, realizado antes para que você tome a ceia, que é o batismo. As pessoas vão para o batismo como se fosse uma coisa sem importância. Alguns nem sabem porque não estão se batizando. Veja, e nós estamos aqui, infelizmente, não dando o devido cuidado às providências de Deus. Onde nós precisamos, veja, cuidar daquilo que nos foi entregue pelo Senhor, devemos também proteger e zelar por aquilo que pertence aos demais. E essa ideia ela vai nos levar até Deus. Então eu não posso cuidar somente, ser egoísta e ser zeloso somente com aquilo que me pertence. Eu preciso zelar também daquilo que pertence ao meu irmão, ao meu semelhante e principalmente cuidar das coisas de Deus. Então vamos para um exemplo bem rigoroso. Né? Pessoas que estão simplesmente porque querem participar. Estão cometendo os dois erros, até graves, quer dizer, participando do ato batismal sem a devida preocupação com aquilo, para que simplesmente esteja na mesa da ceia e também fazendo parte de algum grupo ou de algum departamento. Mas esta ideia foi passada por quem? Geralmente ela é passada por nós. Porque nós não damos a devida importância a isso no ato do discipulado. E a verdade aplicada, ela vai falar sobre o cuidado que o discípulo de Cristo deve ter. E o nosso discipulado não termina. Não é porque temos cargo A, cargo B, credencial A ou B, ou X tempo de casa, de igreja ou de ministério, que isto deu fim ao nosso discipulado. Não, nós seremos constantemente até o dia da nossa morte e nós estaremos aprendendo na presença de Deus. Então esta ideia de que muitas vezes nós já sabemos de tudo, nos dá também a falsa sensação de segurança ao tratarmos erroneamente, sem a devida importância, da providência divina, de todas elas. De todas elas. Eu citei 2 exemplos, mas nós temos muitas providências divinas que o Senhor nos dá e que nós precisamos tomar cuidado ou cuidar da providência divina. 2.2, o amor ao próximo.
né, que ainda está no outro lado do mandamento, que é a honestidade, o amor a Deus e ao próximo. Quando nós obedecemos ao preceito de não furtar, quer dizer, ao não furtar, nós também protegemos, cuidamos, valorizamos o próximo e tudo que Deus lhe deu, que Deus lhe deu. Veja que coisa interessante. Ao não participar deste alto, ao não quebrar este mandamento, este preceito de Deus, nós estamos também automaticamente protegendo. Por quê? Se eu não furto, se eu não roubo, se eu não tomo sem o consentimento, eu estou também diretamente protegendo aquilo que é de outro. E ele diz, protegendo, cuidando e valorizando o próximo. Por que valorizar o próximo? Porque eu tenho ele em tão grande estima que faz com que eu seja honesto com ele e não tome posse de suas propriedades. Não tome posse de suas propriedades. Então veja que é uma corrente, são muitos elos. Quando eu olho a questão de não romper, de não quebrar o 8º mandamento, veja a extensão desta corrente. Quantos gomos ela tem, quantos elos ela tem. Veja, eu protejo, eu cuido e eu valorizo o próximo. Por quê? Porque eu estou tendo ele em estima. Eu digo, não, a pessoa é boa, a pessoa é minha amiga. Então, ainda que não fosse, a honestidade não vê esse tipo de coisa. E nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Então, veja, no ponto 2.2, nós vemos que não furtar é também proteger e cuidar. A partir do momento em que eu não pratico uma determinada coisa ruim, eu estou praticando uma série de coisas boas. Uma série de coisas boas. E assim como também, quando eu não pratico uma coisa boa, Tiago 4,17, ele me dá um exemplo interessante, que é, quando eu sei fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Veja, se eu sei fazer o bem e não faço, olha também a extensão da minha... de não praticar o que é bem, o que é bom, de não praticar o que é bom. Veja, eu estou pecando. E o pecado, ele tem várias faces, várias facetas. E eu preciso tomar cuidado com isso, tá bem? Dentro ainda da questão do outro lado do mandamento, nós vamos ver que a questão para a honestidade em todas as esferas está também no trabalhar com labor. Trabalhar com labor. E isto agora já diz diretamente a nós. Já nos diz respeito porque bons mordomos devem trabalhar, porque a preguiça conduz à pobreza e a pobreza pode ser um trampolim para furtar. Agur nos dá esta ideia na sua oração quando ele fala assim, Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Por quê? Se o Senhor me tornar muito rico, abastado, posso até negá-lo e perguntar quem é o Senhor. Se o Senhor me der a pobreza, eu vou lançar mão do alheio e vou te envergonhar. Então ele chega a um ponto de pedir o quê? Me dê o meu pão de cada dia, o meu pão costumeiro. É também parte da oração dominical que o Senhor nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós temos que aprender a conviver com aquilo que nós temos. E o trabalhador, o mordomo, ele trabalha porque, veja, outra sequência de situações. Se ele não trabalhar, demonstra que ele é preguiçoso. A preguiça conduz à pobreza. E a pobreza pode ser um trampolim para furtar. Pode ser um trampolim, principalmente quando nós vemos os nossos entes queridos passando privações e nós não temos. Agora a questão aqui ela é ruim porque nós não temos por preguiça. Então nós como mordomos do Senhor, e nós sabemos o que é o mordomo ele tem a chave de tudo e não é dono de nada. Porém, ele precisa trabalhar com afinco porque toda a casa depende do mordomo. Todos os outros trabalhadores, todos os moradores da casa e até os patrões
depende do mordomo. Se ele for um perezoso, se ele for um preguiçoso, ficarão sem comida, sem café da manhã, sem isso, sem aquilo, sem transporte, porque tudo está nas mãos do mordomo. Então, nós precisamos tomar cuidado, Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9, nós vamos ver esta oração. Não me dá nem a riqueza e nem a pobreza. O bom mordomo é liberal, tá? Nós não com aquela ideia política. Aqui fala de liberalidade, de voluntariamente, de espontaneidade. Davi, quando ele vai pensar na construção do templo, ou de suprir a necessidade que seu filho teria ao construir o templo, Salomão, ele diz assim, e ainda, liberalmente, do meu próprio bolso, e ele faz uma lista de doações gigantescas que ele faz para a construção do templo que seu filho fará, porque Deus disse a ele que ele não construiria, mas o filho dele construiria, e nós vemos isso acontecendo na vida de Salomão. Porém, veja que a visão de Davi não é egoísta, não é avarenta. Já que eu não vou fazer, o outro que se arrebente para fazer. Ainda que fosse filho dele. Ele disse, não, eu não vou, o meu nome não vai estar na placa, mas eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Isto é liberalidade, é ser voluntário, é liberalmente, é mesmo que o teu nome não apareça nas placas, mas você vai estar dando suporte para o edifício, para a construção, para a obra, para tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos para fazer. Às vezes, Deus colocou um líder lá na frente, mas colocou você para auxiliá-lo em muitas áreas. E às vezes nós, quando somos egoístas, nós nos esquecemos desta parte. Nós nos esquecemos desta parte, porque todo Elias precisa de um Eliseu. Nós vamos ver grandes vultos, grandes personagens bíblicos que não seriam muita coisa se os seus auxiliares não estivessem com ele. Seja cônjuge, seja um amigo, seja um parente. Nós vamos ver Moisés e Abrão, e Arão, nós vamos ver Moisés e Josué, nós vamos ver Elias e Eliseu, como eu já citei, nós vamos ver muitos exemplos assim nas Sagradas Escrituras. Então, veja, o bom mordomo, ele é liberal, ele é espontâneo, ele é voluntário, ele se apresenta e ele tem satisfação em ajudar, tá bom? Por quê? Ele entende que repartir é proporcional. Proporcional o quê? Aos outros aquilo que ele tem. Veja, a ideia novamente de que talvez o líder que Deus colocou, seja homem, seja mulher, talvez não tenha o que você tem. Então, Deus colocou ali para que você proporcione para ele o que ele precisa. O que ele precisa. E está nas suas mãos. Estão nas minhas mãos. E talvez muitas vezes também a minha arrogância me impede de ser honesto. De ser honesto. Sabe aquela pergunta, você tem? Não, não tenho. Responde. Isso eu não estou falando de finanças, eu estou falando de tudo. Muitas vezes nós nos escondemos até para não orar junto com o irmão. Citamos ocupações, trabalho, isso, aquilo, mas não colocamos o ombro como um bom mordomo debaixo da cruz do nosso irmão. Porque a atitude do ladrão é, o que é seu é meu, eu vou pegar. Veja, ele se acha no direito, ele se sente vitimizado, ele acha que a sociedade ela é injusta com ele porque eles têm e ele não. Mas veja, talvez o cidadão, ele nem se predispôs, ele nem pensou em fazer alguma coisa para obter o que o outro a duras penas conseguiu. Mas ele é ladrão e ele pensa o quê? O que é seu é meu e eu vou levar. O egoísta diz, o que é meu, vou guardar. Acabei de dizer para você, é aquela questão do você tem? Não, não tem. Não tem. Seja o que for, não é só dinheiro, tudo, mas precisamos tomar cuidado que o furto, veja, qualquer forma de furto, todo tipo de furto, nós vemos no início da lição. E aqui, quando nós não nos apresentamos
como bons obreiros ou mordomos, trabalhando com o labor, nós estamos nos apresentando como preguiçosos, omissos e uma infinidade de coisas, tá bem? Então nós vemos, mas o bom mordomo, ele pensa diferente. Olha a atitude espiritual do bom mordomo. O que é meu é de Deus e eu vou compartilhar. Né? Alguns até se preocupam, infelizmente, de que vai faltar no outro dia. Mas eu quero dizer uma coisa para nós. Deus não é infiel. E a partir do momento em que eu tenho este pensamento de que o que é meu não é meu, é de Deus, e eu posso compartilhar, porque o azeite da viúva, o azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar, então eu estou pensando como um bom mordomo, como um bom serviçal de Deus, e eu estou sendo honesto. Então nós falamos do ponto 2, o outro lado do mandamento, né? E tem uma parte da lição, e eu ensinei que o 8º mandamento chama a nossa atenção para a honestidade em todas as esferas da nossa vida. Terceiro e último ponto, o furto, a escravidão e a esperança. Então, a escritura nos diz que o furto ele faz parte da nossa inclinação, da natureza pecaminosa. E está lá no terceiro objetivo dessa, que a inclinação da carne sempre será o pecado, a inclinação da carne sempre será o erro. Porém, nós podemos ver aqui que um tipo de escravidão que prejudica o próximo e que só pode ser tratada pelo milagre da salvação em Cristo Jesus. Qual é este? O furto. O furto. E nós vamos ver na esperança esta ideia que nos é dada nesta introdução. Bem, porém, fala de escravidão que nós precisamos. Aonde? Quando nós nos omitimos, tá? Um dos grandes pecados é o tal do ficar em cima do muro, é a omissão. O pecado da omissão ele é muito grande. Nós precisamos tomar cuidado. Se bem que no início eu disse que não há uma escala de tamanho de pecados, mas é comparado no Antigo Testamento a quase que feitiçaria, né? A desobediência quase como uma feitiçaria. E nós precisamos tomar cuidado, tá bem? Que algumas coisas elas estão no grau superlativo da sua prática. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então vamos lá, por que as pessoas roubam? Uma pergunta interessante. Por que as pessoas roubam? Né? Alguns podem dizer, né, como há muitos grupos aí que defendem justiça de sociedade, e disso, e de aquilo, porque uma determinada classe, porque uma determinada cor de pele, por que isto, por que aquilo. Pode haver um certo tipo de razão? Talvez. Porém, nós temos aqui, veja, que as características mais evidentes das pessoas que furtam, primeiro, é o quê? Primeiro é o egoísmo. O segundo é esse egoísmo, ele vai fazer o quê? Ele vai levar o cidadão a uma cobiça excessiva. Olha que coisa interessante. Uma cobiça excessiva, quer dizer, o desejo de ter aquilo de forma quase que insuportável, incontrolável. E nós precisamos tomar cuidado, porque, além disso, o egoísmo, que leva à cobiça excessiva, leva também à inveja. Veja, inveja é o desejo de ter o que o outro tem. E, às vezes, o invejoso ele nem é carente. Às vezes, o objeto de inveja dele tem muito menos do que ele. Mas, infelizmente, que o egoísmo de se achar dono, de pensar que pode, de pensar que tem direito, de achar que é seu, vai levá-lo a esta cobiça excessiva. A cobiça excessiva leva à inveja. Então, nós vemos aqui dois dos principais motivadores de roubar. Tá bem? E nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque esta condição, esta ação, ela é uma condição do coração. Quando nós falamos do coração, nós vamos nos lembrar de outras aulas que nós não estamos falando do músculo cardíaco, mas nós estamos falando do homem interior. Quer dizer,
do eu, do ego, do nosso ser pensante. E nós precisamos tomar cuidado porque, veja, quando nós falamos da condição do coração, nós estamos falando de muitos motivos, segundo o escritor. Primeiro, ênfase excessiva nas coisas materiais. Quando o ser humano, seja cristão ou não, ele está muito apegado às coisas do mundo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que a Bíblia nos ensina a nos desligarmos o máximo possível das coisas efêmeras, das coisas passageiras, das coisas terrenas e nos preocuparmos com o que é eterno, com o que é imortal, com as coisas que são de cima. Como disse Paulo aos Colossenses, nós precisamos nos preocupar com a nossa eternidade e não com as coisas efêmeras da terra, com as coisas passageiras. Quando isso acontece, nós precisamos tomar cuidado, porque este apego, esta ênfase excessiva às coisas materiais podem nos levar a roubar. Podem nos levar a roubar. O que mais? Emoções fora de controle. Veja, são tudo coisas interiores, do homem interior, do coração. Então ele vai falar também aqui, quais são as emoções? Essas emoções levam a pessoa a comprar compulsivamente, a se entregar aos vícios das bebidas ou de outros tipos de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, tá bom? Que mais? Dependência, já falei, dependência química, paixões desordenadas. Veja, tudo isso está ligado ao homem interior. São as concupiscências, que é o desejo desenfreado da carne, que leva o homem a cometer atrocidades, coisas, comportamentos fora do comum. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, tá bem? Ponto 3.2, veja, quem rouba é escravo do diabo. Ora, não poderíamos chegar a uma conclusão mais lógica. Um servo de Deus, ele não vai se entregar ao roubo. Veja que no meio dos 12 havia um que era roubador, que era furtador. E ele estava no meio dos 12. Ele estava ao lado de Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quem rouba é escravo do diabo, independente, como eu já disse, do que você furta, do tamanho do objeto que você furta, da importância de valor do objeto que você furta. Pode não valer muita coisa, mas é um furto, não é teu, não te pertence. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Na prática, parece que as pessoas ignoram esta verdade, aceitam correr o risco e cada vez mais aumentam sua convivência com o diabo. Sabe? Aquele pensamento que nós citamos no princípio, não tem nada a ver, isso é pouca coisa, é uma coisinha de nada. Mas essas coisinhas, se você for colocando numa sacola um seixo, uma brita, uma pedrinha de cada vez, ainda que demore, mas no final da jornada, esse peso estará insuportável. Porque acumulou-se muitas pedrinhas que agora têm um peso excessivo. Quando nós começamos com estas coisas pequenas na nossa vida, nós precisamos tomar cuidado, porque essas coisas pequenas, quando se somarem a outras, elas se tornarão um peso insuportável na nossa vida. O que acontece com isso? Muitos se entregam, saem da presença de Deus, entregam, se não é crente, ele vai se entregar aos meios que o diabo oferece, para que a pessoa, chegando até, infelizmente, alguns, o peso da consciência é tão grande que eles chegam a pensar até em pôr termo às suas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado. Porém, nem tudo está perdido. É o ponto de número 3. Quando somos impactados pela salvação em Cristo, somos tomados de uma profunda convicção de fazer o bem. Então veja, a ideia interessante aqui é que quando Cristo entra na vida de uma pessoa, automaticamente tudo em sua vida é transformado. Quando Paulo fala aos Coríntios,
ele diz o quê? O velho homem, os velhos hábitos são deixados para trás. E este homem, ele se transforma, ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Tanto é que a ideia é exposta em outros trechos, que Paulo diz: o que rouba não rouba mais, o que mente não mente mais. Porque esta satisfação, esta aceitação de Cristo na nossa vida faz com que o nosso homem interior, o nosso coração, seja transformado por Deus. E quando nós somos transformados por Deus, nós somos impactados pelo seu poder, nós começamos a pensar em praticar o bem. Veja, é citado também o quê? A ideia que nos remete até Zaqueu. Quando ele encontra, ou melhor dizendo, quando Cristo, Jesus sabia que ele estava ali, Jesus sabia que ele estava lá em cima da árvore. Então Cristo propositalmente passa ali e já olha para ele e diz: ei, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E a alegria deste homem é tão grande que a Bíblia diz, uma versão mais antiga, diz assim: e ele o recebeu gostosamente, alegremente, satisfatório. Agora veja o impacto. Ele sente a necessidade de fazer algo. Ele diz assim: e se defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Veja, esse homem agora ele tem o desejo de devolver. Veja que tem aqui uma condição: se eu fiz, eu restituo 4 vezes. Quer dizer, eu não vou devolver o que eu peguei, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha que tamanha transformação. Devolver só o que pegou já é difícil. Agora imagina você determinado objeto, você devolver 4 vezes mais o valor dele ou o objeto. Veja que convicção maravilhosa. Por isso o escritor disse: nem tudo está perdido. Por que nem tudo está perdido? Porque quando Cristo entra na vida de um ser humano, ele o transforma de uma tal maneira que os seus aqueles desejos, aquelas ânsias, aquelas vontades quase que primitivas de fazer coisa errada, agora estão divinamente transformadas, e o desejo de fazer o bem é gritante na vida do ser humano. Por isso que nós vemos muitas vezes as pessoas olhando para um outro amigo e dizendo: não pode ser, fulano era isto, fulano era aquilo, é porque você não sabe o que é ter a presença de Cristo Jesus dentro da sua vida, dentro do seu coração, habitando na sua vida. Então, a ideia aqui de que nem tudo está perdido é que eu e você podemos, se já estamos, continuarmos vivendo debaixo das poderosas mãos de Cristo. E se não estamos, nos entregarmos completamente a Cristo Jesus. E Ele mudará, transformará, como foi prometido a Saul. Deus transformará o seu coração, Deus te dará um novo coração. Jeremias também disse que Deus tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. Veja, o homem interior sendo transformado pela presença de Cristo na nossa vida. Bom, então eu ensinei que o fruto faz parte de uma inclinação da nossa natureza pecaminosa. E esta natureza pecaminosa, ela só pode ser dominada, controlada pela presença do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Tá bom? Então nós falamos da lição de número 9. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós possamos estar debaixo dos princípios morais e éticos que Deus deu para nós, para que tenhamos uma convivência social satisfatória e não cairmos nas ciladas do dia. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.